Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 19 a 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me amou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. Hoje é a grande festa de Pentecostes. Esta festa já existia no Antigo Testamento e era comemorada 50 dias após a Páscoa. Daí o seu nome. A origem da festa remontava a uma antiquíssima celebração em que se davam graças a Deus pela safra do ano, em vésperas de ser colhida. Depois acrescentou-se a essa comemoração, que se celebrava 50 dias depois da Páscoa, a da promulgação da lei dada por Deus no Monte Sinai. Depois, por desígnio divino, a colheita material que os judeus festejavam com tanto júbilo converteu-se na nova aliança numa festa de imensa alegria, a vinda do Espírito Santo com todos os seus dons e frutos. O Evangelho não faz referência à festa de hoje, pois o episódio de hoje é narrado nos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura da missa. Vejamos este acontecimento neste livro. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um ruído como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Achavam-se então em Jerusalém judeus piedosos de todas as nações que há debaixo do céu. Ouvindo aquele ruído, reuniu-se muita gente e maravilhava-se de que cada um os ouvia falar na sua própria língua. Profundamente impressionados, manifestavam a sua admiração. "Não são, porventura, galileus todos estes que falam? Como então todos nós os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, os que habitam a Macedônia, a Judéia, a Capadócia, o Ponto, a Ásia, a Frígia, a Panfilha, o Egito e as províncias da Líbia próximas a Cirene, peregrinos romanos, judeus ou prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los publicar em nossas línguas as maravilhas de Deus." Estavam, pois, todos atônitos e sem saber o que pensar. Perguntavam uns aos outros: "Que significam estas coisas?" Outros, porém, escarnecendo, diziam: "Estão todos embriagados de vinho doce." O que ocorreu neste dia de Pentecostes foi algo extraordinário. Foi, por assim dizer, o início da era
do Espírito Santo. Podemos dizer que desde a criação até a vinda de Cristo sobre a terra foi a era de Deus Pai. Do nascimento de Cristo até a sua ascensão aos céus foi a era de Cristo. Do dia de Pentecostes até o fim dos tempos será a era do Espírito Santo. Nesta nova era, Deus estará entre os homens de uma maneira ainda mais especial. Em primeiro lugar, estará através da Igreja. Esta nova realidade criada por Cristo e cujo nascimento se dá no dia de Pentecostes. O que é a Igreja? A Igreja é uma instituição, como já vimos em homilias anteriores, humana e divina, criada para guardar intacto o depósito da revelação, para interpretá-la sem erro e para governar, ensinar e santificar este novo povo de Deus formado por todos aqueles que serão batizados. A Igreja será obra do Espírito Santo. Em segundo lugar estará, e isso é para ficarmos pasmos, dentro da alma em graça. Esta é uma grande loucura de Deus. Deus, não contente em ter morrido na cruz para nos salvar, decide agora fazer morada dentro da nossa alma. Veja até onde chega o amor de Deus. E por que Deus fará morada dentro de nós? Para divinizá-la, para santificá-la. Enquanto no Antigo Testamento a santidade era buscada obedecendo a Deus, cumprindo os seus mandamentos, com uma ajuda mais externa de Deus, agora o Espírito Santo estará dentro da nossa alma, inspirando-nos e insuflando os seus dons, santificando-nos através da graça e da sua presença inefável. Dizemos também que o Espírito Santo estará dentro da nossa alma para transformá-la em imagem e semelhança de Cristo. E assim também cada um de nós reproduzirá a vida de Cristo, fazendo de alguma forma o que ele fez sobre a terra. O Espírito Santo, então, entrando em nossas almas, transformando-a em Cristo, renovará a face da terra. Porém, para que isto aconteça, temos que deixar o Espírito Santo fazer o seu Pentecostes em cada um de nós. Vir com o seu vento impetuoso, com seu fogo, embriagando-nos com seu amor, com os seus dons. Para que o Espírito Santo possa fazer o seu Pentecostes, precisamos ser dóceis às suas inspirações, às suas graças. E isso acontecerá se crescermos no amor, na intimidade com o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Que lição nós podemos tirar do Evangelho de hoje? Crescer na devoção ao Espírito Santo, dirigindo-nos a Ele muitas vezes ao dia, sabendo que Ele mora na nossa alma em graça, realizando a missão mais importante que há na face da terra: transformar-nos em Cristo. Agora vos dou a bênção para este dia tão bonito, para essa grande festa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.